vamos começar. Um pouquinho atrasado ali, 2 minutinhos. Então, vamos dar início aos nossos estudos de toda quarta-feira, em nome de Deus, em nome de Jesus, a companhia dos bons espíritos, dos guias, dos mentores, os instrutores que nos acompanham, a quem somos, mais uma vez, muito agradecidos pela oportunidade de podermos buscar um pouco mais do conhecimento básico da doutrina e dos ensinamentos do nosso Mestre Maior. Pedimos à espiritualidade que zele pelo equilíbrio vibratório do ambiente dessa sala, deixando o ambiente equilibrado, tranquilo, sereno, e que, se eventualmente alguma entidade que não esteja alinhada com os propósitos da reunião esteja presente, que não nos perturbe, não nos tire a concentração, o foco na busca pelo entendimento dos textos e, de uma maneira geral, não nos distraia. Aos encarnados, nós pedimos as preces, a concentração nas preces, elevando o pensamento, padrão vibratório, pois essa é a forma eficiente e segura de nos alinharmos com os nossos irmãos do plano espiritual, facilitando todo o trabalho que eles dispõem a nosso serviço e facilitando o nosso trabalho também. As preces são muito importantes. Pedimos pelos irmãos que não puderam estar presentes aqui hoje, fisicamente, que a espiritualidade os abençoe com os fluidos curadores, benfeitores, onde quer que estejam. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós ao vosso reino, seja feita a vossa vontade, tanto na terra quanto no céu. Pão nosso de cada dia, dai-nos hoje, Senhor. Perdoa, Pai, as nossas dívidas, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores e aos nossos ofensores. E não nos deixeis cair em tentações, mas livra-nos de todo o mal, que assim seja. Muito bem. Então, primeiramente, aí no livro A Gênese, nós estamos no capítulo 4. Capítulo 4, que é sobre o papel da ciência na Gênese. E paramos no item de número 9. Do capítulo 4. Papel da ciência na Gênese. Charlie, número 9. Por guardar respeito aos textos recebidos como sagrados, dever-se-ia obrigar a ciência a calar-se? Está perguntando, né? Então, a ciência se manter calada seria uma forma de guardar respeito aos textos recebidos como sagrados? A resposta: fora tão impossível isso como impedir que a Terra gire. Então, não tem como querer calar a ciência, né? Mesmo porque a ciência, ela caminha de acordo com a permissão que Deus dá para ela caminhar. Foi sempre assim e será sempre assim.
cada descoberta, cada novo entendimento vem no momento pré-definido por Deus. É só a ciência, não, cientista também. Oi? Cientista também, só faz Sim. o que Deus permite. Sim, exatamente. Né? E sem a parte da ciência não teria como provar. Ou melhor, quase todos os pontos. Porque a ciência, como se diz, é a ferramenta, né, que em termos do plano material vai corroborar tudo que tiver que corroborar, né? Por isso que citou essa comparação aqui. Isso aí, querer calar a ciência, é tão impossível como você querer que a Terra pare de girar. A Terra não vai parar de girar. As religiões, sejam quais forem, jamais ganharam coisa alguma em sustentar erros manifestos. A ciência tem por missão descobrir as leis da natureza. Missão. Ora, sendo essas leis obra de Deus, não podem ser contrárias a religiões que se baseiam ou baseiem na verdade. Então, se a religião, com seu texto sagrado, faz uma afirmação e ela é verdadeira, mais dia menos dia a ciência vai chegar no mesmo ponto, entrando em sintonia, né? E tudo dentro de uma permissão divina, tudo dentro de uma permissão divina. Então, sendo as leis obra de Deus, as leis da natureza, né, não podem ser contrárias a religiões, né, a qualquer religião não, há religiões que se baseiem na verdade. Que às vezes a religião faz uma afirmação e não é verdadeira. Então a ciência não tem que concordar com isso. Se não é verdadeiro, por isso que ficou muito claro aqui. Há religiões que se baseiem na verdade. Lançar anátema ao progresso, quer dizer, se opor ao progresso, por atentatório à religião, é lançá-lo à própria obra de Deus. Quer dizer, se a ciência resolver se opor a alguma religião, e a oposição está sendo em cima de algo que é verdadeiro, então a ciência está simplesmente batendo de frente com Deus. Ademais, trabalho inútil, porquanto nem todos os anátemas do mundo, quer dizer, as contraposições do mundo, seriam capazes de obstar a que a ciência avance e a que a verdade abra caminho. Então, o que tiver que ser comprovado, mais dia, menos dia, será. Gostem ou não. Ah, mas é a religião tal que está afirmando isso. Esquece isso. É a verdade. A gente está atrás da verdade. A gente não está atrás da religião A ou B ou C. Não. A gente está atrás da verdade. Por quê? Porque o mestre maior sempre orientou a gente seguir a verdade. Ele não orientou a seguir alguma religião, nada disso. A igreja hoje, até hoje, afirma categoricamente que Jesus ressuscitou Lázaro. Depois que ele está em decomposição. Mais dia, menos dia. Mas as pessoas que ligaram a minha são católicos, e eles me criticam. Você duvida? Nesses termos, eu duvido. Quer dizer, eles acreditam até hoje que foi e tal. E a ciência chegou lá, não adianta. Eles continuam acreditando. É o que está aqui, gente. Ó. É o que está falando aqui. Ó. Trabalho inútil.
Nem todos os anátemas do mundo, as contraposições do mundo, seriam capazes de ficar contra a que a ciência avance. A ciência vai avançar. Ponto. Aqui a verdade abra caminho. Se a religião, está até em itálico, se a religião se nega a avançar, esse exemplo aí que o Ernesto citou, se a religião se nega a avançar com a ciência, esta avançará sozinha. Então, acho que está mais claro que isso, não tem jeito. Então, a ciência vai progredir, sim, vai avançar, sim, e vai chegar até onde tem que chegar, segundo a vontade divina. E nós, à medida que formos tendo condições de assimilar novas verdades, elas serão reveladas, né? Se você olhar aí, quanta coisa teve que esperar, quantos séculos para vir à tona, né? Quantas pessoas morreram de infecção elementar, pisou num arame, pisou numa ferramenta, pisou às vezes numa pedra mesmo, fez um ferimento lá, não tinha penicilina ainda, não existia, ainda ia demorar não sei quantos séculos para surgir penicilina, né? Então tudo vem na hora certa. O primeiro transplante, pegando o exemplo mais recente, né? Esses exames novos que tem na medicina, a tomografia é um negócio fabuloso. E você vê, quando surgiu o raio-x, muita gente falou que era coisa do demônio, onde já se viu enxergar dentro do corpo, isso não era de Deus. Foi julgado desse jeito. Onde já se viu mostrar o esqueleto da pessoa, não podia ser de Deus isso, né? E o raio-x já ficou para trás há muito tempo. Tem, com certeza tem, né? Pois não tem as pessoas que são terminantemente contra a transfusão de sangue? Vai desencarnar, mas não vai fazer transfusão de sangue, né? Vai desencarnar, mas não vai pegar órgão de outro. Ainda tem tudo isso. Nós estamos no século XXI. Pois é. Tá? E nós, com o pouquinho de entendimento que nós temos, não cabe a gente criticar. São os diferentes graus evolutivos. Nem todo mundo tem condições de pegar a Gênesis, ler, entender. Nós somos privilegiados. Eu considero que nós somos privilegiados. Poder sentar para estudar a Gênesis é um privilégio muito grande. A pessoa nem sabe o que é Gênesis. Você pergunta o que significa Gênesis, a pessoa não sabe. Quanto mais o livro, Gênesis. Como assim um livro que fala da origem das coisas? Isso não é de Deus, não. A sociedade falta muito conhecimento. Pois é. É um absurdo atrás de outro absurdo. Então, toda hora. A gente compreender isso é sinal que então nós estamos compreendendo a doutrina, né? Porque a gente não pode ser crítico também, ficar ali malhando, ou não, você é ignorante, não sei o que, não. A gente já foi ignorante também, em muitos assuntos. E hoje a gente tem um conhecimentozinho, pequenininho, mas tem. E daqui a uns tempos nós vamos ter um pouco mais, e assim vai. E acontece, né? Que é assim, eu me assusto, né? Porque cada vez que a gente vai aprendendo, você, bom, agora eu estou sabendo, né? E as outras pessoas não sabem nada, a gente acha que eles deveriam saber, né? E a gente assusta. A nossa tendência é pensar eu isso. Eu sei tanto, eu já estou tão vivendo a realidade disso, né? Às vezes a gente não comenta, mas a gente pensa, fala, não, mas você não sabe isso? A gente não fala, mas pensa, você não sabe isso? Não sabe. Quanta coisa também a gente não sabe. E que às vezes o outro sabe.
e nós não sabemos. Ele pode falar a mesma coisa da gente. Bom, você não sabe isso? Eu cito assim, por exemplo, tem 2 livros que eles estão, tem quase 30 anos, eles estão no espírita e não estão sempre esgotados. Primeiro, muitas vezes é muitos meses, né? Mas por que explodiu de vender? Porque a humanidade quer conhecer a espiritualidade, eles não sabem. Existe uma necessidade. Aí você fala, eu li um livro aqui sobre espiritualidade, fala isso. Você está brincando até por isso. Tem 20 e tantos anos esse livro, 30, está esgotado. E o outro é aquele, esse já tem menos, tem uns 15 anos, que é uma prova do céu. Também não é espírita. Você vai comprar, está esgotado. Não tem. Falando da espiritualidade. Então vamos seguir aí. 10. Somente as religiões estacionárias, as religiões que pararam no tempo, podem temer as descobertas da ciência, as quais só são funestas às que se deixam distanciar pelas ideias progressistas, imobilizando-se no absolutismo das suas crenças. Então, a religião também tem que evoluir. Por quê? A capacidade de entendimento dos seguidores de cada religião, ela vai mudando de geração para geração. A capacidade de entendimento da nossa geração é diferente da capacidade de entendimento daqueles que tentaram entender a doutrina 200 anos atrás, lá da época do Kardec. E a geração daqui a 200 anos certamente vai entender mais que nós. Então, se a religião não mudar, vai começar a dar muito problema, porque a capacidade de entendimento do fiel, do seguidor, muda. Ele estuda, ele lê, ele vai atrás, ele vive experiências, ele desenvolve senso crítico, ele começa a ser mais observador, e a religião, aquele troço engessado. Imagina se até hoje, vou pegar um exemplo grosseiro aqui, mas eu acho que vale. Imagina se até hoje a Igreja Católica rezasse missa em latim. Ninguém assistia a missa. Quantas pessoas sabem latim para poder acompanhar a missa? Não acompanha em português, vai acompanhar em latim. Ia ficar o padre lá falando, nossa, mas não estou entendendo nada. Exemplo grosseiro. Na minha época de estudar latim. Mas olha a sua idade, Finório. Olha a sua idade. Então, você teve que estudar latim. Esse comentário você podia ter ficado sem fazer esse comentário. Ué, na minha época era em latim. Vamos continuar. Elas, em geral, fazem tão mesquinha ideia da divindade que não compreendem que, assimilar as leis da natureza que a ciência revela, é glorificar a Deus em suas obras. Quer dizer, aí é o extremo, né? Eu nego a ciência porque eu sou conservador, porque o meu pensamento é aquela coisa engessada, não porque tudo que for contra o que eu vejo lá dentro do templo, tudo que eu vejo no livro das Escrituras, não está batendo, está contra, eu não vou nem analisar. Não estou falando que você tem que concordar, mas muitas pessoas falam, isso aí eu nem olho. Pois então você está errado, você tem que olhar assim. O mínimo que você tinha que fazer. Porque para a gente criticar alguma coisa, emitir opinião de alguma coisa, a gente tem que entender aquela coisa. Mas como é que eu vou criticar um negócio que eu não entendo? Como é que eu vou
bater ou aplaudir se eu não entendo nada. Você não pode aplaudir o que você não está entendendo e muito menos jogar pedra no que você não está entendendo. Então, no mínimo, fala, não, peraí, o que essa ciência está falando disso aí? Deixa eu ver. Deixa eu confrontar com o que eu estudo na minha fé. Aí você vai começar a ter alguma base para você conversar o assunto. Quantas pessoas jogam pedra no espiritismo e não sabem nada do espiritismo? Bom, aí é a ignorância extremada, né? Então é o que disse aqui, que não compreendem que assimilar as leis da natureza que a ciência revela é glorificar a Deus em suas obras. As leis da natureza são obras de Deus. Lei natural é Deus que fez. Né? Na sua cegueira, porém, essas religiões preferem render homenagem ao espírito do mal, atribuindo-lhe essas leis. É o exemplo que eu citei, quando inventaram o raio-x, não, isso é coisa do demônio. Que isso, vai mostrar a pessoa por dentro, isso não é de Deus, isso é do mal. É o exemplo. Né? Quantas pessoas se salvaram porque tinha um raio-x? E se não tivesse raio-x, tinha morrido. Quantos? Até hoje. Mesma coisa da transfusão. Né? Uma religião que não estivesse por nenhum ponto em contradição com as leis da natureza, nada teria que temer do progresso e seria invulnerável. Essa frase aqui matou a pau, desculpa a expressão, mas é isso mesmo. Uma religião que não estivesse por nenhum ponto em contradição com as leis da natureza, nada teria que temer do progresso e ela seria invulnerável. Porque se eu acho que não existe nenhuma contradição na minha fé, em nenhum ponto nada se discute, bom, então eu não tenho que temer nada. Eu não tenho que ter medo dos avanços da ciência. Por quê? Porque a ciência vai ter que chegar na minha fé. Se eu acho que ela é 100% perfeita. E é o que a gente tem visto, né? A ciência, gradativamente, ela está chegando nas questões espíritas. Não é porque nós somos espíritas, não. Quem não é espírita já observou isso. Né? Porque às vezes a ciência comprova aí algum fato, e se a pessoa tem um pouquinho de senso crítico, eu já ouvi esse comentário. A pessoa fala assim, então, Márcio, isso aí, lá na sua religião, fala desse jeito, eu já corrijo, eu falo, peraí, a religião não é minha. Isso aí lá na sua religião, você já falava isso aí há um tempo, né? A ciência agora comprovou. Eu não falo nada. Pois é, e eles estão divergindo agora, para não citar o espiritismo, né? E agora é a física quântica. A física quântica está aí, ó. É isso. As pessoas não gostam do espiritismo, mas gostam partícula de Deus. Olha o nome que eles deram. Né? Não quer usar a palavra espiritismo. Então, é isso. E a gente não tem que ficar orgulhoso, né? Não tem que ficar se achando, mas isso aí não é novidade para mim, eu já estou seguindo isso aí desde quando comecei a ver, não sei o quê. Não, a gente tem que ficar feliz, por quê? Porque vai ter mais pessoas enxergando a verdade, sem impor nada. Ninguém está impondo nada, porque a ciência, a hora que ela fala alguma coisa, ela prova. E aí não tem jeito de você contestar. Então, a hora que a ciência prova que existe a força de gravidade, não tem jeito de você falar, não, não existe. Mas como? Está provado aí. Está provado. Sobe de cima de uma escada e pula. Você vê. Se não existe a força de gravidade. Ou você acha que você vai ficar flutuando?
Pula lá de cima da escada e vão ver se tem força de gravidade ou se não tem. Então, a ciência, ela prova as coisas que ela afirma. Aí fica difícil a pessoa contestar, porque aí não é religião, não é nada, é a ciência provando. E para aquele que é muito materialista, ele quer ver a ciência. Ah, não, se a ciência não provar, eu não acredito. Tá bom, a ciência vai provar tudo. A ciência vai provar tudo. A ciência já provou que nós temos o perispírito. Só não chama de perispírito. Não, porque nós temos um campo energético. Nós sabemos muito bem o que é o campo energético. É o que você falou aí. Partícula de Deus. Né? 11. Deixa eu ver o tamanho do 11 aqui. Vou ler o 11. A Gênesis se divide em duas partes. A história da formação do mundo material e da humanidade, considerada em seu duplo princípio, corporal e espiritual. Corporal e espiritual. Por isso falou que é duas partes. A ciência se tem limitado à pesquisa das leis que regem a matéria. Ciência, matéria. No próprio homem, ela apenas há estudado o envoltório carnal. Ciência estuda o nosso corpo, biológico, físico. Por esse lado, chegou a inteirar-se com exatidão das partes principais do mecanismo do universo e do organismo humano. Assim, sobre esse ponto capital, pôde completar a Gênese de Moisés e retificar-lhe as partes defeituosas. É porque o Moisés, na época dele, ele fez uma concepção do nosso corpo material, que para a época era perfeita, mas os tempos foram passando, os séculos, a ciência foi caminhando, então a ciência teve que retificar alguns pontos. Ah, o Moisés errou. Não, ele não errou. Ele falou aquilo que era possível falar naquela época. É igual muita coisa que a ciência tem hoje como fato incontestável, pode ser que em poucos anos caia por terra. Em poucos anos. Pode ser, às vezes nós temos aí uma vacina, a gente bota a maior fé nela. Pode ser que daqui a pouquíssimo tempo a ciência mesmo venha a provar. Pô, gente, a vacina, ela não é tudo isso que a gente imagina. Nós temos que fazer outra vacina. Quantas vezes a ciência ela mesma já se retificou, ela mesma já se corrigiu, ele mesmo, né? Constantemente, é dinâmico, né? Não é uma coisa estática. Mas a história do homem, considerado como ser espiritual, se prende a uma ordem especial de ideias, que não são do domínio da ciência propriamente dita, e das quais, por esse motivo, não tem ela feito objeto de suas investigações. De fato, aí a hora que tem que estudar a nossa parte verdadeira, que é a parte espiritual, aí a ciência não entra, não tem resposta para um monte de coisa, né? A gente tem dentro da doutrina, mas a ciência precisa caminhar para chegar nesse ponto. E a gente está vendo que ela está caminhando no seu ritmo. Hoje, por exemplo, quantos dos transtornos aí mentais a doutrina espírita já explica, né? Eu às vezes comento com colegas que são psicólogos e tudo, elas ficam meio assim, mas por quê? Porque elas têm o conhecimento da academia, e eu não tiro a razão delas, elas fizeram uma faculdade, então o conhecimento delas é da academia, elas não têm o conhecimento de uma doutrina espírita. Mas elas já ficam assim, meio curiosas. Fala como é que é, então, segundo o Espiritismo, como é que é o autismo? Deixa eu ler isso aí. Então, já está despertando. Já é um começo. É aquilo que eu falei. Você tem que pelo menos se inteirar das coisas.
você depois emitir uma opinião, criticar, falar, não, isso aí vocês estão tudo enganados, não tem nada disso aí não. A explicação do autismo é outra. Tá bom, nós não vamos brigar por causa disso. Né? Eu acho que se elas tivessem mais conhecimento da doutrina, a ajuda no tratamento dela seria outra. Mas é o que muitos já desenvolvem. Por exemplo, sabe me permito falar isso aqui, ele já veio aqui algumas vezes, o Marcos Vinícius, é meu colega também, professor, ele já veio algumas vezes dar palestra aqui, poucas vezes, Marcos Vinícius Costa. O Marcos Vinícius está terminando o curso de psicologia, e ele é espírita, estudioso, família espírita, né? Esses dias agora, ele está em Berlim, 3 semanas lá. Por quê? Está tendo um simpósio, um evento lá, onde é justamente a fusão dos princípios da doutrina com a psicologia. Então, quer dizer, já tem psicólogo com um passo à frente. É o começo. Como se diz, a porteira já está aberta, vai passar todo mundo. Passa 1, passa 2, depois passa 1 milhão. É assim mesmo. Né? Tem aqueles mais céticos, vão demorar um pouquinho mais, vão ficar com o conhecimento da academia. Não, porque é faculdade, eu estudei, professor que eu tinha, doutor. Tá bom. Vamos contrariar. Né? Tem a religião já, né? Agora, já tem aqueles que são mais abertos, mais propensos, que vão ser os pioneiros. E ele está lá, justamente o trabalho dele é essa fusão do conhecimento kardecista, né? Europa, Kardec, todo mundo sabe quem é Kardec, com a psicologia. Oi? Não, então você está confundindo. O Marcos Vinícius, ele é advogado, geógrafo e agora psicólogo. É outro, então. Ele não fez medicina. Tá? Bom, vamos terminar aqui. A filosofia, a cujas atribuições pertencem, de modo mais particular, esse gênero de estudos, apenas há formulado sobre o ponto sistemas contraditórios que vão desde a mais pura espiritualidade até a negação do princípio espiritual e mesmo de Deus, sem outras bases, afora as ideias pessoais dos seus autores. Tem, pois, deixado sem decisão a questão, por falta de verificação suficiente. Então, o que falou aqui? A filosofia, ela poderia fazer esse link da religião com a ciência. Mas a filosofia também, muitas vezes, ela não avança o quanto precisaria avançar. Tem muito filósofo espírita? Tem. E você vê que a conversa deles é diferente. Já teve também um colega aqui, filósofo e espírita, que veio dar palestra aqui. Né? Então, é fácil constatar isso daí. Então, sempre temos, como se diz, os precursores, né? Os que vão abrindo o caminho, e aos poucos entra todo mundo no caminho que precisa. Os planos de Deus são perfeitos. Deus não erra no planejamento, né? É tudo na hora certa, no momento certo, na encarnação certa, porque às vezes nem é na encarnação, é em outras, para frente. A gente não sabe, né? Quantas encarnações será que nós demoramos para isso aqui? Vim toda quarta-feira numa casa espírita, estudar. A gente deve ter gastado um tanto bom de encarnação até chegar nesse ponto aqui, que já é uma evolução. Toda quarta nós estamos aqui estudando. Isso é evolução. Não foi sempre assim, não. Mas não foi mesmo. Né?
depois deixado sem decisão a questão por falta de verificação suficiente. Ou seja, não aprofunda o estudo, porque também não averigua como precisava. É a gente, às vezes, querer criticar alguma coisa, mas sem ter estudado aquilo. Você não entende nada daquilo que está jogando dentro, com certeza vai errar o alvo. Né? Então vamos parar aqui, no 12. Muito bom esse estudo, né? Muito bom esse estudo. Muito edificante. Não, e assim, eu acho que a linguagem é bem fácil de entender, né? Tem muita coisa ainda nesse capítulo, mas muita coisa. Muito bem. Então agora vamos para médicos. As curas, que a gente não leu quarta-feira passada, né? A gente foi discutir aquele outro assunto. Aquele assunto depois, não sei o que é o andamento dele, né, Tinote? Não ficou definido que ia começar hoje. Assim, na minha cabeça não ficou definido, não. É sobre trabalho de desobsessão. Precisa dar uma olhada no livro primeiro. Cada um. Eu tenho mais claro. Hoje em dia a gente pode mais claro. Dá um tempo para o professor estudar e vai claro. Eu acho que a gente podia começar aí pelo meio de maio. Porque nós estamos terminando abril essa semana. Essa semana? Na outra semana termina abril. Na quarta-feira da semana que vem, que dia? Dia 29. Então, quarta-feira que vem, termina o abril, em termos de estudo. Aí a gente dá mais 2 semanas, dia 6 e dia 13, e dia 20 começa. Tá bom? Tem quase um mês para estudar o livro. Tá bom, então, dia 20 a gente começa? E aí a gente vai fazer mais cedo, né? Deixa eu fazer uma pergunta pessoal. Pode fazer. Quem é que sabe como que Jesus fez o milagre do Espírito? Quem sabe?
falando da ciência, né? E todo mundo tem que estudar os milagres de Jesus. Para saber que é ciência. E não existe milagre. Na nossa doutrina não existe milagre. Aí eu estou colocando para tudo aqui, quem sabe o que Jesus fez? Os caras pecadores. Você chegou lá, não está ruim hoje, não está pegando nada. Chegou de tarde lá. Vamos explicar mais simples. É o seguinte, é que Jesus usava, isso é do livro que eu vi. Jesus usava 5% do corpo, da massa do corpo. Então Jesus vivia isso. Então, como que o livro Espartanudo, naquela época, desdobrou, foi lá na fazenda e virou a criança dentro da mulher. Isso é impossível, né? Como que o Chico Xavier chegou lá, agora, recente, né? 20, 30 anos atrás, entrou um bêbado dentro do centro espírita e com a pá e queria acertar as pessoas. Né? E aí o que aconteceu? A polícia chegou. E aí entrou para pegar o dedo, aí o Chico foi lá e falou, ó, não judia o dedo não. Aí o policial falou assim, não. Ele está entendendo. Como é que o senhor foi lá na delegacia, falou que estava acontecendo isso, não chegou na nossa frente aqui. Ele desdobrou. A hora que ele viu a situação que o cara ia pegar as pessoas, ele desdobrou, foi lá na delegacia, chegou lá, ele disse, materializado, ó, vai lá no centro assim, com um monte dele querendo matar as pessoas. A polícia saiu correndo. É? Então ele usava o espírito. Então ele chegou lá, tipo assim, né? E aí, camarada, pegou peixe? Não, hoje está ruim demais. Mas vocês são fracos, né? Dá a canoa aqui, traz a canoa aqui. E o espírito, ele saiu e viu que a coisa não estava. Toca para cá. Toca para cá. Não, vai para cá. Aí ele estava vendo o peixe, vai vendo o espírito. Joga aqui. Aí o cara, nossa. Explicado a ciência. A ciência vai ter que explicar isso. Eu estou falando isso porque eu tenho certeza que ninguém sabe. Entendendo? E nós temos que saber disso, porque ele usava o espírito. Por isso, com essa luta, não sei se você sabe a história, né? Isso foi real. A mulher estava com a criança virada na fazenda, e aí a mulher pedia o marido ir lá buscar o senhorito, porque ele fazia esse trabalho de barco e tudo, né? E ele estava dando aula lá no colégio, lá na fazenda. Aí, quando a mulher citou ele captou a mensagem, né? Como diz o cara, captei sua mensagem. E aí ele pegou os meninos, faz um pai nosso. Os meninos rezando, ele saiu, foi lá na fazenda, desdobrou, virou, aí ele teve que materializar. Ele virou para a mulher, virou a criança, virou. Aí nisso chegou o peão lá, o marido dela. Acorde minha mulher, pelo amor de Deus. Não, já está bom. Não, pelo amor de Deus, não vai lá e tal. Me ajuda, pelo amor de Deus. Eu espero terminar a aula. Eu estou dando aula, arrumaram um trabalho para estudar. Aí chegou lá, senhorito, o senhor voltou? Eu já estou boa. Por que você voltou de novo? Aí o pai não sai também. Então, eu estou falando isso para a gente dar uma acelerada. Isso, escuta ele, está falando das pessoas.
Então vamos ver aqui. Vamos ver se dá para a gente ler sobre as curas, né? Percorria Jesus toda a Galileia, ensinando nas sinagogas. Sinagogas, os templos judaicos, pregando o evangelho do reino e curando toda sorte de doenças e enfermidades entre o povo. Isso aí está lá em Mateus capítulo 4, versículo 22. Todo desequilíbrio orgânico promana da mente. Começa na nossa mente. Todo desequilíbrio orgânico. Uma simples dor de cabeça, uma dor de barriga, uma dor muscular, por aí. De onde vertem forças deletérias anteriores, incompatíveis com a paz do corpo. Eu começo a criar uma enfermidade na minha mente. E se eu não puser uma parada nisso, vai aparecer enfermidade no corpo físico. Isso, lá atrás, eu já comentei isso em palestra aqui, quando o pessoal criou a máquina de Kirlian. A máquina de Kirlian vê a aura. Ela fotografa a aura. E já tinha, lá nos anos 70, no auge da Guerra Fria, em país lá do leste europeu, já tinha médico tratando as doenças no campo energético, antes dela aparecer no campo físico. Isso está escrito aqui. Cristo, mensageiro da cura em todas as dimensões, prova-nos isto, percorrendo toda a Galiléia, ensinando elevados preceitos, como que num preparo, ambientando as almas a pensamentos puros, para que pudessem introjetar nos organismos enfermos o magnetismo puro, emanado de seus laboratórios mentais, em conexão com a natureza pródiga e benfeitora a nosso dispor. A natureza é pródiga e benfeitora, está ao nosso dispor, mas o que a gente arquiteta na nossa mente faz uma diferença muito grande. Faz uma diferença muito grande. Né? Até quando você procura um médico com tratamento, você tem que ter confiança no médico. Você vai fazer uma cirurgia, não, eu não confio nesse médico. E você vai fazer cirurgia assim mesmo, já é meio caminho andado para dar errado. É meio caminho andado. Né? Antes de qualquer toque nos doentes, anunciava a boa nova. Instruía-os acerca das leis de Deus. Esse era o procedimento no dia a dia de Jesus. Antes de tocar um doente, ele anunciava a boa nova. Instruía-os acerca das leis de Deus. E convidava os que se curavam pela sua magnânima presença a não pecar mais, onde deduzimos que o erro gera distúrbios no universo celular. Claro, o erro gera distúrbio no universo das nossas células. E o reparo depende fortemente de reforma de ideias no escaninho da mente. Eu quero melhorar. Pois é, então não posso continuar cometendo os mesmos erros. Eu tenho que fazer autocrítica, corrigir onde eu errei, tudo. Medicina nenhuma vai resolver meus problemas. Eu preciso primeiro mudar mentalmente, né? Minha vibração. Jesus tinha o dom de curar por excelência. Foi quando na Terra o maior médium curador, bastando somente uma ordem, uma expressão visível, para que o enfermo ficasse livre das enfermidades. É o que você está falando. Sua fama relata-nos o apóstolo Mateus, nesse tópico. Correu por toda a Síria, de onde vieram inúmeros enfermos de todos os tipos, e foram todos curados por ele, além de multidões de várias cidades que o seguiam. A pregação do Evangelho tinha prioridade, antecedendo o toque ou os gestos de curar.
Nuvens de fluidos curativos contornavam a sua personalidade, como falanges de espíritos puros, esperando a ordem do divino médico, na prosa famosa do levanta-te e anda, para que tudo fosse feito de acordo com a sua vontade, como sendo a vontade do próprio Deus. Então Jesus sempre fazia a palavra antes. As pessoas tinham que ouvir a palavra. Ele não ia chegando e curando ninguém. Bate pronto, não. No tocante às curas, imprescindível se faz amestrar a fé. Imprescindível amestrar a fé. Não fugir, mas destronar a dúvida e o desânimo com o calor da esperança. Aquilo que eu falei, eu vou fazer uma cirurgia, eu tenho que confiar no médico. Eu vou sentar ali dentro para tomar um passe. Eu tenho que confiar no médico passista e no benfeitor que o passista me chamou. Porque se eu simplesmente sentar ali com o passista A, B ou C, não faz diferença nenhuma. Né? Por isso que a gente falou aqui aquele dia, o passista precisa fazer a parte quem está tomando o passe tem que fazer só a parte também. Não é só o passista, o benfeitor, não, isso é uma parte. A pessoa tem que entrar lá, oração, a gente falou até da posição das mãos. Né? Eis o Cristo como padrão, como exemplo da pureza mediúnica, traçando caminhos, estendendo convites para os novos discípulos da Boa Nova, que renasceram na terra com a sagrada missão de curar. Médiuns curadores, antes de exercitar vossas faculdades de aliviar o próximo, de curar a enfermidade, de consolar os desesperados, procurarem em primeiro plano o reino de Deus, que para nós é a instrução. Procurai o reino da luz, que para nós é a educação dos sentimentos. Eu digo ser sentimentos. Tá? E tem umas coisas que ficou desconfigurado. Deixai que o sol do amor invada vossos corações, ampliando com isso a sabedoria, antes de tocar os enfermos. Convidai-os ao reino evangélico, criai condições para que ele ou eles possam ler mensagens educativas. Fazei, se puderdes, que o doente se interesse pelas leituras, que transmitem os conceitos do Mestre, principalmente as que revivem a sua obra imortal de renovação das criaturas. Então tem que ter um pedacinho de leitura. Tem que ter. Em qualquer atividade da casa espírita. É certo que o corpo deve ser curado, desde que tenha início nas profundezas da mente. Os pensamentos enfermos infernizam o organismo. As ideias desajustadas perturbam o metabolismo, colocando em deficiência o aparelho carnal, de modo que o espírito desalinha sua missão e sofre as consequências da sua própria ignorância. Eu acho que está bem claro isso aqui, né? De fato, a enfermidade nos desperta para a cura verdadeira, obrigando-nos a nos libertarmos pelo conhecimento da verdade. Contudo, o preço dessa verdade é o suor das nossas próprias experiências. Falamos às almas acordadas para o serviço do bem. Por isso salientamos normas de elevados moldes de disciplina, sem que elas levem o cunho de imposição, deixando somente o convite para o estudo, para o estudo mais profundo das tarefas que nos foram entregues, em favor da coletividade. A pessoa tem que se convencer que ela precisa estudar. Ela precisa ler um pouco. Eu não entendo. Então se esforce para entender. Alguma coisinha você vai dar conta de entender.
Mas isso, por exemplo, está escrito aqui, eu não sei, mas eu estou achando que fica aqui muito claro. Muito claro. Né? A mediunidade pura é um instrumento de acordar corações para o bem. A mediunidade pura é um instrumento de acordar corações para o bem. Qual o enfermo, ao se libertar do antigador, não sente a presença de Deus, principalmente quando a operação é feita pelas vias mediúnicas. Sensação, a pessoa quando ela se sente curada, ela sente a presença de Deus. Ela sente que alguma coisa, além da matéria, entrou em ação. Ela sente. Assim como algumas pessoas, né, relatam determinadas situações do passe ali. Tem pessoas que relatam. Parece que sente uma energia, uma vibração, né? Ela não está inventando, ela relata. Quando o doente é aliviado pelo médium espírita, esse deixa em seu coração, se não na inteligência, uma interrogação. Será que a alma sobrevive à desintegração do corpo? São, pois, os fatos que respondem. E o beneficiado nunca mais esquece, por gratidão, o que recebeu sem exigência, por intermédio do seu irmão a serviço do bem. Todos somos feitos iguais e ninguém resiste ao amor, porque ele é a própria felicidade, de modo que todos, sem exceção, o aspiram. Eu vou parar nesse ponto aqui, porque não dá para ver tudo. Só um pedacinho, então eu vou acabar. Aguenta aí que eu vou extrapolar um pouquinho. Tá? Médiuns curadores, as vossas mãos têm algo mais que as outras que amaldiçoam. Exercitais. As vossas mentes disciplinadas fornecem algo mais que as mentes poluídas pela mentira, pelo ódio, pela vingança, pela dúvida e pela violência. Conscientizai-vos do lugar que ocupais na esfera doutrinária do Cristo e avançai curando. Olha a responsabilidade. Tudo bem, não somos médiuns curadores, né, até onde eu sei, mas somos médiuns pacíficos. Os pacíficos, nós para todos médiuns. Mas antes fazei um livro divino de exemplos cristãos, colocando igualmente nas mãos dos enfermos, sem medo de errar, páginas de consolo que carregam no seu cerne instruções, aquelas mesmas ensinadas por Jesus a seus discípulos. Lembrai-vos de que o médium dominado pelo ódio queima suas energias e enfraquece as que vêm dos espíritos por seu intermédio. O médium envolvido no ciúme desvia o curso do magnetismo superior em direção aos que amam, ficando desprovido dessas bênçãos que o doente esperava. Que o médium avarenta se isola da sua própria faculdade e deixa de fazer o bem por estar preso ao egoísmo. Então, o médium, ele não pode ser avarento, né? Ele não pode ter o sentimento do ciúme dominando ele. Então, são os preparativos, né? Deveis tirar daí outras deduções, para que possais vos fortalecer no serviço de Deus. Percorria Jesus toda a Galiléia, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino, curando toda sorte de doenças e enfermidades entre os outros. Então, olha o poder que cada um de nós tem dentro de nós hoje. Tudo na nossa mente. É as enfermidades que nos atingem. Quantas pessoas aí se livram de enfermidades e fica todo mundo curioso, né? Como? Às vezes até a própria medicina, né? Foi desenganado pela medicina. E como que a pessoa conseguiu
um quadro que era dado como terminal. Eu tive um primo também que ele prolongou a existência dele pela força de vontade. E era um negócio contagioso. E já era tido assim, como caso encerrado. Mas ele prolongou até onde deu. Fez questão de comemorar cada aniversário, reunir a família dele. Não tem condições de fazer festa, não sei o quê. Não, vou fazer porque eu quero ver todo mundo reunido. E quando todo mundo achava, não, esse foi o último aniversário. O último até chegar o do ano seguinte. E está ele lá fazendo de novo, chamando todo mundo. E nesse meio tempo, alguns desencarnaram e ele lá. Ele, não, porque eu vou, porque eu vou. Foi assim, muito grande, mas muito grande mesmo. Enquanto que você vê que muitos se entregam, né? Se entregam completamente. Então, a nossa mente é muito poderosa. Aí a gente para aí, iniciação. Algum aviso? Então ficou combinado, né? Sobre o trabalho. Dia 20 de maio.